Olá, alunos do 8º ano, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 4. No objeto de conhecimento nós temos clima e no detalhamento climas do Brasil. Então vamos à nossa aula. Muito bem, você já percebeu que nessa aula a gente vai falar sobre clima. E para começar, a gente precisa diferenciar aí o que é clima e o que é tempo. O clima, ele é algo que vai ser constante, vai depender aí de algumas condições que são duradouras, né, ao longo de muito tempo, essas características. Já o tempo, ele é algo mais momentâneo, tá? Então vai depender ali de algumas questões atmosféricas, né, que são aí do dia. Por exemplo, o tempo hoje, será que está chuvoso? Será que está ensolarado, né? Isso não vai alterar o clima de uma região, por exemplo, tá? Então o clima, ele é um fator que é muito importante para a vida das pessoas, né? Para a vida dos animais, tá? Pois ele vai influenciar ali diretamente, né, em diversos aspectos, como por exemplo, na agricultura, as pessoas precisam se preparar para o período de chuva, né, da colheita, da semeadura. A gente vai ver aí que também vai afetar diretamente a fauna e também a flora, né? Porque vai passar ali por períodos diferentes. Agora, para aí para pensar, né? Imagina que você vive na região norte. Então, aqui é bem comum que esse tempo, esse clima, ele tem ali uma variação. E como é que você explicaria, por exemplo, para uma pessoa que não mora na região norte, como que é o clima da nossa região? Então, como será o volume de chuvas, né? Será que é muito abundante ou será que chove pouco? Qual é a temperatura? Será que é uma temperatura fria ou será que é uma temperatura quente, né? Um calor muito elevado? O que será que vai influenciar aí esses fatores, né, que a gente está falando, de chuva, de calor, de frio? Será que o clima do Brasil vai ser igual ao da região norte, né? Ou será que vai ser igual em todas as regiões? Então é isso que a gente vai descobrir aí ao longo da nossa aula. E é importante a gente lembrar que aqui a gente vai precisar de alguns conceitos da geografia. Lembrando que o nosso planeta, ele é um globo e ele está localizado a uma determinada distância do Sol, que vai receber ali uma intensidade de luz, dependendo da região do globo onde se está localizado uma região, né, um país, vai receber mais luz ou menos luz e, consequentemente, essa luminosidade vai alterar aí a questão do calor e isso vai influenciar com certeza no clima. Mas como a gente está falando do Brasil, vamos ver aí quais são os tipos de climas que são encontrados aqui no nosso país. Então, para começar, a gente vai dar uma olhadinha aí nesse mapa, que ele mostra pra gente quais são os 6 principais tipos de clima do nosso país, tá? Então a gente tem aí, olha, que o Brasil, ele apresenta 6 principais tipos de clima. Ele tem aí o clima equatorial, o clima tropical, o clima semiárido, o clima tropical atlântico e o tropical de altitude e também o subtropical, certo? Então, só para a gente entender, olha, nesse mapa mostra aí com as cores, né, bem delimitado, aonde a gente vai encontrar esses tipos de clima, certo? Então, o primeiro deles, olha, é o clima equatorial, está aí em rosa. E aí a gente observa que nessa região aqui, olha, que abrange o nosso estado, tá? Todos os estados da região norte, eles têm aí um clima equatorial, certo? Depois a gente vê aí o clima semiárido, que é essa região onde está verde, tá? Abrange aí uma parte da região nordeste, também um pedacinho do norte e centro-oeste, né? Então a gente percebe aí que está nessa coloração em verde, que é o semiárido. Depois a gente vem aí com o clima tropical, que é toda essa região em azul, tá certo? Então pega ali uma partezinha do norte, pega uma parte aqui da região nordeste, também centro-oeste.
A gente observa ainda tropical de altitude, que é essa área aqui em laranja, certo? Então é uma área aí que não tão extensa, né? Mas é uma área chamada aí de tropical de altitude e já já a gente vai entender o porquê dessa nomenclatura. Depois a gente tem aí o tropical atlântico, que é uma área aí em amarelo. Você percebe que vai pegar toda essa região litorânea do nosso país, tá? Então, por isso o nome tropical ali Atlântico, porque é banhado pelo Oceano Atlântico. E ainda nós temos o subtropical, que é essa área aí da região sul do nosso país, está aí em azul, você observa. Então, essa aí é a chamada área de subtropical, de clima subtropical, tá? Só para você entender também, nós temos aqui as linhas, né, que nós chamamos de trópicos, tá? E aí nós temos a linha do Equador, primeiramente, que é aquela que divide, né, o nosso globo em duas regiões e dois hemisférios, hemisfério norte e hemisfério sul, e o nosso país ele está localizado mais, né, para o hemisfério sul. E aqui a gente tem essa outra linha aqui, que é o Trópico de Capricórnio, tá? Então, observa aí que a maior parte do nosso país está localizado entre essas duas linhas, né, imaginárias, tá? E por isso a gente diz que a maioria do nosso país, né, a maior parte do nosso país, ela está localizada nessa região dos trópicos, entre o Equador e o Trópico de Capricórnio, e portanto ele tem aí predominantemente um clima tropical, certo? Então a gente percebeu aí, né, quais são os 6 tipos de clima do nosso país, tá? Nós vimos aí que são 6, né? Então cada um deles vai ter aspectos bem diferentes, vai ter ali características bem diferentes. Por quê? A gente precisa pensar, né, que, por exemplo, aquelas regiões que estão mais próximas à linha do Equador, elas vão receber mais intensidade de luz solar e, portanto, né, a temperatura vai ser um pouquinho mais alta. Já aquelas regiões localizadas mais ao sul do nosso país, elas estão ali mais próximas à linha ali, né, da chamada do Trópico de Capricórnio. Então, portanto, a temperatura ali já vai ser diferente, o clima também, consequentemente, diferente. Então, para a gente entender bastante, né, diferenciar cada um desses climas, a gente vai começar falando aí do clima equatorial. Então, observe aí. O clima equatorial ele é predominante em grande parte da região norte do país, principalmente na região da floresta amazônica, compreendendo os estados do Amazonas, do Pará, de Roraima, do Acre, do Amapá e parte do Mato Grosso, também de Rondônia, do Maranhão e do Tocantins. Então toda essa área aí, todos esses estados, tá? Eles vão ter aí o seu clima dentro do clima equatorial. E é o local aí na região norte que apresenta a floresta amazônica, tá? Então esse bioma está localizado nessa região, né? A floresta amazônica tem aí grande envolvimento com essa questão do clima. E esse clima equatorial, ele caracteriza-se por temperaturas elevadas praticamente o ano todo, com médias entre 27 graus Celsius e 28 graus Celsius, tá? Então observe aí, olha, temperaturas elevadas praticamente o ano todo, quer dizer, nós estamos ali, olha, estamos, né, localizados na linha do Equador e por isso essa temperatura aí mais elevada, né? Muitas vezes a gente chega a ter uma sensação térmica de até 40 graus Celsius por conta, né, dessa temperatura. E isso ocorre, gente, em função de algumas características. Olha só, isso ocorre em razão da localização na região equatorial, como a gente já mencionou, na qual há intensa incidência de raios solares e influência das massas de ar equatoriais. Isso também é um fator que influencia, né, nesse clima. Então, nesse clima também ocorrem chuvas abundantes, com um índice pluviométrico médio de 2.300 milímetros ao ano
podendo chegar até 3.500 milímetros. Você observa aí nessa imagem, gente, a imagem da nossa floresta, né? Então, quem aí nunca viu uma paisagem como essa, né? Onde a floresta, ela produz ali a evapotranspiração, tá? Então, essa neblina, né? Essa espécie de neblina, ela é a evapotranspiração das plantas. Os vegetais, você sabe que eles transpiram também, eles são seres vivos e eles lançam aí para a atmosfera toda essa umidade, tá? Então essa água está saindo desses vegetais, fica ali na superfície, né, dessa floresta, e isso ocasiona o quê? Como é a água, ela vai ser aquecida por essa intensidade de luz, por essa incidência de luz, e aí vai causar essa sensação ali mais quente. E com isso também demora um pouquinho mais a esfriar. Então por isso que nessa região a gente sente essa sensação, né, de calor, de abafado em alguns momentos do ano, por conta dessa transpiração das plantas que a gente chama de evapotranspiração. Aqui na região norte também nós temos uma incidência de rios, né, muito grandes, muito volumosos, e esses rios, quando também ocorre, né, essa transpiração da água, né, essa evaporação da água, também contribui aí para mandar mais umidade para a atmosfera e, consequentemente, a gente vai ter aí mais períodos de chuva, tá certo? Então, você vai observar ao longo da aula que tem regiões, como a região norte, que a gente acabou de ver, que tem o clima equatorial e tem uma abundância de chuvas, né, por conta dessas características. Então a gente recebe ali massas de ar equatoriais, a gente junta com a característica da floresta amazônica, que manda bastante umidade aí para a atmosfera, e junta também com a evaporação dos rios, né, porque esses rios têm um grande volume de água, e todo esse calor incidindo sobre os vegetais e os rios manda, né, essa água aí para a atmosfera, tá? Então isso é uma característica desse clima equatorial, tá bom? Bom, a gente vai ver outros tipos de clima, né? Então, falamos aí que o Brasil tem um clima predominantemente tropical, né? Porque a maior parte do nosso país tem esse clima. E a gente vai começar aí a falar dele, né? O clima tropical, ele é encontrado na região central do Brasil, com maior predominância na região centro-oeste. Esse clima apresenta duas estações bem definidas, que são aí o inverno com temperaturas amenas e seco, né? E também a gente tem aí o verão quente e chuvoso. Você observa na imagem, olha, que tem uma estação mais seca, que não tem muitas chuvas, né? Que o calor ali está mais expressivo, mas a gente tem também uma estação mais chuvosa, tá? Então são duas ali estações bem definidas. E as temperaturas, né? Como é que fica aí? As temperaturas médias anuais são superiores a 18 graus Celsius e amplitude térmica anual de até 7 graus Celsius. As chuvas variam de 1.000 a 1.500 milímetros por ano. É bastante grande o volume, mas ainda não chega a ser aquele volume extremo, né, das regiões equatoriais. Quanto à umidade, na região central do país predomina o clima semi-úmido, tá bom? Então a gente está vendo aí as características do clima tropical, que vai ter ali mais na região central do país. O clima vai ser ali sentido, né, de uma forma semi-úmida. A gente vai ter ali estações do ano definidas, né? Duas ali mais definidas, que são as estações chuvosas e as estações secas, certo? E a gente vai avançando aí para falar um pouquinho sobre o clima semiárido. Então, o clima semiárido, ele é predominante no interior da região nordeste do país e caracteriza-se por apresentar temperaturas elevadas, com média de 26 graus Celsius durante o ano todo. Além disso, observa-se a ocorrência de estiagem, ou seja, períodos prolongados com baixa ocorrência de chuvas ou sem pluviosidade. Então a gente está falando aí do semiárido, tá? Esse árido, né, vem de seco, tá, gente? De região seca, e o semi quer dizer que ele não é totalmente seco, tá bom? Então por isso a gente diz que esse clima é semiárido. E como é que é nessas regiões, né? Nessas regiões de clima semiárido, as chuvas ocorrem em poucos meses do ano, resultando em índices pluviométricos médios aí de 500 milímetros
por ano, tá? Então, um dos fatores para essa baixa pluviosidade é a irregularidade da ação das massas de ar. Você observa aí que nesse local, né, de clima semiárido, a gente vê a presença aí de uma floresta, de uma vegetação, né, de dois tipos aí bem comuns de vegetação, certo? Que é a caatinga e a mata dos cocais. Então, como a gente já leu aí, esse índice de chuvas, tá? Índice pluviométrico, ele é de 500 milímetros, bem menor do que os outros climas que a gente viu anteriormente. Porque essas chuvas, elas são concentradas em determinados momentos do ano. Então, é um espaço muito grande, né? Um período muito grande sem chuvas. Isso faz com que esse solo, gente, se torne pobre, né, em nutrientes, que a gente tem ali um estado, né, de secura muito maior nessas regiões, tá? E aí a gente observa que isso vai influenciar, inclusive, na vegetação. Então, esse tipo de clima influencia a vegetação de transição entre a floresta amazônica e a caatinga, que é a denominada mata dos cocais. Então, observe bem aí que nós tínhamos o bioma amazônico, com florestas bem densas, né, na região norte, na região onde tem um clima equatorial, e a gente tem ali uma floresta mais seca, que é a caatinga. E entre essas duas florestas, né, entre esses dois biomas, a gente tem um bioma de transição que fica entre os dois, que é a chamada mata dos cocais, tá? Então, é bem interessante a gente saber disso, que por conta do clima, por conta de algumas características desse clima, a gente vai ter uma interferência ali também na vegetação, que ela vai estar adaptada para esse tipo de clima, né? No caso aí da caatinga, você observou que era uma vegetação seca, né? De aspecto seco, sem folhas. Na verdade, parece até que elas estão mortas, né? Mas elas não estão, tá? Elas estão apenas ali se adaptando àquele clima, né? E a gente tem a presença ali de cactos também. Os cactos, eles conseguem reservar água, né? Guardar água por um longo período de tempo, para que ela consiga ali, essa vegetação, sobreviver a esse período, né? Bastante longo, sem chuvas. Então, você observa que a natureza, ela consegue, né, se adaptar a determinados climas e a determinadas regiões, tá bom? Bom, a gente falou aí, né, de 3 principais tipos de clima: o equatorial, tropical, a gente falou aí do semiárido, e agora a gente vai falar do clima tropical atlântico. Então, no clima tropical atlântico, também conhecido aí como tropical litorâneo, predomina em grande parte do litoral do país e se estende desde o Rio Grande do Norte até o estado do Rio de Janeiro. Então, nesse local aí, nesse ambiente, a gente viu no mapa, né, que ele tem aí toda a extensão do litoral do nosso país, local que é banhado pelo Oceano Atlântico, então por isso o nome tropical atlântico. E aí você observa, olha na imagem, 2 praias, né, belíssimas aí, localizadas provavelmente no Nordeste, né? Então a gente tem uma aí no Ceará, outra que pode ser em qualquer região aí do litoral, né? São todas praias muito bonitas, porque são locais que recebem aí inclusive turistas o ano todo, porque a maior parte do tempo elas estarão recebendo bastante luz, né? Vai ser ali um clima mais agradável, né? Não muito quente, mas também não muito frio. E isso é influenciado, gente, pela atuação da massa de ar tropical atlântica, tá? Conforme a gente vê aí na nossa próxima imagem. O clima nessa região, ele é quente e chuvoso, tá? Com temperaturas médias anuais entre 18 graus Celsius a 26 graus Celsius e índice pluviométrico de cerca de 1.500 milímetros por ano. Quer dizer, bastante chuva, né, se comparado ao semiárido, mas nem tanto se comparado ao equatorial. Sendo que no litoral do Nordeste, as chuvas são mais intensas no outono e no inverno. Já no litoral sudeste, são mais fortes no verão. Então, observe aí, olha, no inverno e no outono, na região nordeste, a gente tem mais chuvas. Mas a gente vai ter mais chuvas lá no litoral sudeste no verão, tá? Então, vai variar aí algumas características, né? Dependendo da área onde a gente está falando, da região, né, geográfica do nosso país que a gente está falando. Mas, no geral, a gente observa, né, que esse clima, ele predomina ao longo de todo o ano, tá?
E a gente vai falar agora um pouquinho sobre o tropical de altitude, ok? Então, nesse clima, a gente vai ter aí, como o nome já diz, né, em regiões que são mais altas, tá? De latitudes mais altas. E o clima tropical de altitude, ele predomina nas áreas serranas, na região sudeste. E por causa da altitude mais elevada, apresentam temperaturas mais baixas de todo o domínio tropical, com média inferior a 18 graus Celsius. Então são regiões muito frias, né? Porque conforme você vai aumentando a altitude, vai diminuindo a temperatura, gente. Então as pessoas procuram esses lugares, né? Com regiões montanhosas. Não são tantos aqui no nosso país, mas em algumas regiões, como no caso aí da região sudeste, existem cidades localizadas nesses ambientes em que os turistas procuram, né? Quando querem sair de um clima mais quente, curtir um pouquinho frio, ali eles procuram essas áreas, né? Tem ainda os alpinistas, né? Que são pessoas que gostam de praticar esse esporte, também procuram esses locais, né? E lá a gente vai ter uma média de 18 graus Celsius, né? Ou seja, bem mais frio que a média do país, né? No geral. Então, por isso que a gente está falando aí de clima tropical, porém um clima tropical de altitude, tá? Apresenta ainda amplitude térmica anual entre 7 graus Celsius e 9 graus Celsius, com regime de chuvas semelhante ao clima do tropical, A entrada de frentes frias no inverno pode provocar geadas. O que seriam essas geadas, né? A vegetação ela vai emitir ali, né? Vai evaporar, vai causar evaporação, né? Que a gente fala da evapotranspiração. E aí toda essa evapotranspiração, essa água que essa vegetação libera, né, forma ali uma espécie de orvalho, uma camada úmida sobre elas, e se a temperatura desce, né, se fica mais frio, ela acaba congelando, tá? Então essas geadas são essa fina camada aí de gelo sobre essas regiões, sobre a vegetação. Então a gente vai observar justamente isso nessas regiões chamadas, né, regiões serranas, onde tem o clima tropical de altitude, tá bom? E falando aí mais sobre o clima, a gente vai ver um pouquinho sobre o clima subtropical, né? Um dos últimos aí que a gente vai falar, que é o clima subtropical. Ele é predominante na maioria dos estados da região sul do país, ou seja, tá mais próximo ali da linha de Capricórnio, né? Ele caracteriza-se por verões quentes e chuvas bem distribuídas durante o ano, com índice pluviométrico médio de 1.500 milímetros. Em razão aí da influência de massas de ar polares, né, que vem ali da região Antártida, originadas de médias e elevadas latitudes durante o inverno, as temperaturas registradas nas regiões de clima subtropical são as mais amenas, com média de 18 graus Celsius. Então, nessas regiões, realmente a gente vai ter ali uma temperatura mais baixa, né, porque ela está localizada mais próximo ao Polo Sul, à região Antártida, né, região polar Antártida, e aí recebe essa influência de massas de ar mais frias e, consequentemente, a região sul do nosso país é mais fria, tá? Então, aquelas cidades ali têm essa característica. Mas elas também apresentam a característica de terem as estações do ano um pouco mais definidas. A gente consegue observar o verão, o inverno, a primavera, o outono de uma maneira mais clara, né? Porque a vegetação vai mudando ao longo dessas estações, tá bom? E a gente observa aí que nos períodos de inverno, por exemplo, pode ocorrer, além da geada, também a neve, tá? Em algumas áreas de clima subtropical. Então imagina aí, né, que você vive num país de grande extensão territorial e se você quiser ficar um pouquinho no lugar que tenha calor, tomar um banho de rio, de garapé, você vai procurar a região norte, né? Vai procurar aí alguma cidade da região norte. Se você quer curtir uma praia, você vai para a região litorânea do nosso país, né? Procura ali uma praia para ficar no sol, se bronzear, tomar um banho de mar. Agora, se você quiser ir para uma região mais fria, vai procurar a região aí sudeste e sul do nosso país, ou seja, tem opção
para todos os gostos, né? E por isso que o nosso país recebe tantos turistas de várias regiões do mundo, porque aqui a gente encontra belezas naturais e o clima favorece bastante, né, para todo tipo de gosto. Se você quer fazer ali um turismo um pouco mais, né, selvagem, vai lá para a área da região amazônica. Se você quer um pouco mais de frio, vai para o sul e sudeste. Então, a gente percebe aí que o nosso país tem vários tipos de clima. E para a gente revisar, né, recapitular todas essas informações, que são muitas, né, sobre esses climas, a gente vai ver aí uma tabela que vai ajudar, né, a recapitular essas informações. Então a gente observa aí que nós temos o primeiro clima que a gente falou foi o clima equatorial, tá? E aí quais são essas características do clima equatorial? São temperaturas aí, né, médias entre 27 graus Celsius, 28 graus Celsius, chuvas abundantes, tá? Com índice pluviométrico de 2.300 milímetros até 3.500 milímetros, então é bastante chuva distribuída ao longo do ano. E aonde que a gente vai encontrar esse tipo de clima? Na região norte, né? E também na região centro-oeste. Agora a gente vai falar aí sobre o clima tropical, revisar, né, quais são as características dele. A gente viu que ele possui duas estações bem definidas, com inverno com temperaturas amenas e um verão quente e chuvoso, tá? As temperaturas médias anuais são aí superiores a 18 graus Celsius, com amplitude térmica anual de até 7 graus Celsius, e as chuvas variam de 1.000 a 1.500 milímetros ao ano, então bastante chuva também. Aonde que a gente vai encontrar esse tipo de clima? Na região centro-oeste. E aí, para a gente continuar, né, a gente vai avançando aí para ver os próximos climas. A gente está vendo aí, revisando o clima semiárido. E aí a gente vai ver que nesses locais de clima semiárido as temperaturas são elevadas, né? A média aí chega a 26 graus Celsius durante o ano todo. A gente tem a ocorrência de estiagens, né? Ou seja, períodos prolongados com baixa ocorrência de chuvas ou sem pluviosidade. São locais que chove muito pouco, né? E aonde a gente vai encontrar esse tipo de clima? No interior da região nordeste, tá? Então, no nordeste do nosso país, mas nas regiões mais do interior. A gente também viu sobre o clima tropical atlântico, que a gente tem temperaturas médias anuais entre 18 graus Celsius até 26 graus Celsius, né? O índice pluviométrico é cerca aí de 1.500 milímetros ao ano, então a gente tem ali, né, bastante chuva. Predomina no litoral do país, né, onde a gente vai encontrar esse tipo de clima, se estende desde o Rio Grande do Norte até o Rio de Janeiro, então toda a extensão litorânea do país, né, só você pensar e lembrar das praias que você vai lembrar que é toda essa extensão territorial. A gente tem também o tropical de altitude, quando tem temperaturas mais baixas, né, que chegam aí abaixo de 18 graus Celsius, tá? E com regimes de chuva semelhante ao clima tropical. Então, nem muito, mas também não pouco. E aonde a gente vai encontrar esse tipo de clima? Nas áreas serranas da região sudeste, ou seja, locais que têm altitude, tá? Não são todos os locais do nosso país que têm altitude, né? Então, por isso, não é em toda a região. E o clima subtropical, com temperaturas aí médias de 18 graus Celsius, índice pluviométrico, né, de 1.500 milímetros, e apresenta verões bem quentes e chuvas bem distribuídas ao longo do ano. No inverno, né, pode ocorrer a geada e até mesmo neve em algumas áreas. Aonde a gente vai encontrar esse tipo de clima, o clima subtropical? Na região sul do nosso país, né? Ou seja, a gente acabou de ver aí todas as características, né, que fazem do nosso país ter vários tipos de clima, tá? A gente observou aí que são 6 tipos de clima no nosso país, cada um tem as suas características, né? Cada ambiente aonde esse clima ocorre vai ter também características da sua vegetação, né? Também na sua geografia, enfim, então a gente viu aí que são muitas informações, mas eu espero que você tenha compreendido todas elas e até uma próxima.